Embora esse tema tenha tudo a ver com o dia de hoje, né? Nós hoje comemoramos o dia do diácono e da diaconisa, não é? Batista. Então, a missão desse povo é servir a Deus, servindo os irmãos, servindo a igreja, servindo a comunidade. Então essa é uma palavra que tem tudo a ver, um tema que tem tudo a ver com os nossos diáconos e diaconisas, que têm feito um trabalho tão maravilhoso na vida da igreja, mas num certo sentido, todos nós temos essa missão. A missão de servir a Deus, a missão de entregar as nossas vidas ao Senhor, servindo a Ele e ao mesmo tempo servindo ao nosso irmão, servindo a nossa comunidade, servindo o nosso próximo, servindo aquelas pessoas que estão perto de nós, no nosso redor. Eu quero convidar você então a refletir comigo lá no livro de Romanos. É o Evangelho do apóstolo Paulo, não é? Livro de Romanos, o capítulo 12. Abra aí a sua Bíblia, enquanto você vai abrindo, lá em Romanos capítulo 12, nós vamos ler alguns versículos aí nesse capítulo. Mas Romanos, o livro de Romanos, como eu disse, é o Evangelho do apóstolo Paulo, e a expectativa do apóstolo Paulo a escrever, essa que é a carta, segundo os entendidos, é a carta que ocupa o coriféu, a posição mais alta de importância, não no que se refere a colocar em instância de desimportância as outras cartas do apóstolo Paulo, mas aqui ele faz uma composição teológica, apresentando o Evangelho de Cristo, apresentando a condição humana. Se você pega os primeiros capítulos, especialmente o primeiro capítulo, você vai perceber a condição trevosa, a condição do negrume, da alma humana, do coração humano, a condição de pecado do ser humano. Então ele mostra a condição do ser humano, mas logo em seguida ele vem mostrando a graça incomensurável de Deus, o amor incomensurável do nosso Deus, a graça que não se pode medir de Jesus Cristo o Senhor, o selo do Espírito Santo, e aí ele vai compondo, vai mostrando o Evangelho, vai dizendo que todos pecaram, estão destituídos da graça e da glória de Deus, mas Deus, que é infinito em misericórdia, pelo amor que nos amou, e aí ele vem falando isso. Quando ele chega no capítulo 11, ele já mostrou todas as misericórdias, toda a instância da compaixão do coração desse Deus. E aí, nos últimos versículos do capítulo 11, ele vai fazer quase que um hino cristológico, um hino, ele vai fazer uma composição, é um hino. Os versículos finais do capítulo 11, que vai dar do versículo 33 ao versículo 36, e é interessante que ele diz: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos. Por que ele está dizendo isso? Por tudo quanto ele já disse até o capítulo 11, até essa parte do capítulo 11. Aí ele diz: quão inescrutáveis são os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou alguém pôde conhecer? Alguém pôde penetrar a mente do Senhor? É uma pergunta retórica, porque ele sabe que ninguém o fez, e ele está mostrando a intensidade, a profundidade desse Deus em nossas vidas. Ele diz: quem tornou o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa? Você tem possibilidade de dar alguma coisa a Deus, quem sabe para oferir a salvação? Você tem a possibilidade de dar alguma coisa a Deus, quem sabe para receber no formato do des, que é aquela expressão em latim, dando para receber algum benefício, algum benfazejo de Deus? Não, ninguém tem nenhum mérito, ninguém consegue dar nada a Deus para receber. Então o apóstolo Paulo ele vai dizendo isso, e aí o versículo 36 ele diz: porque todas as coisas são dele, por ele e para ele, a ele seja a glória eternamente. Feito isso, terminando essa parte, ele entra no capítulo 12, e é interessante que ele entra no capítulo 12, na minha tradução vai estar um portanto, isto é, pegue todo o conteúdo que já foi relatado, o conteúdo imediato dessa riqueza insondável do Senhor, pegue todos os conteúdos dos capítulos 1 até aqui, portanto, Rafael, portanto, Primeira Igreja Batista em Foz do Iguaçu, portanto, Newton More, aí em casa, portanto, Vanessa, portanto, Marcos, portanto, é uma palavra agora pastoril, é uma palavra agora que vai ao coração dessa igreja, é uma palavra que tem a expectativa de exortar, de pastorear o coração da igreja no sentido de buscar uma vida e um relacionamento com Deus, com o próximo, e com o próximo não apenas imediato,
Não apenas o próximo que está aqui nessa ambiência gostosa, não o próximo apenas que está aqui no nosso recinto do culto, nessa sala, nesse templo, não, é também aquele outro que muitas vezes se coloca em caráter de oposição a você. E aí essa palavra pastoral, depois que ele traz uma palavra teológica bastante densa, essa palavra pastoral tem um aspecto de dirigir o coração daquela igreja, de trazer um aio, de trazer um direcionador ao coração daquela igreja. E não é diferente para nós hoje, depois de quase 2000 anos da composição dessa carta, porque ainda continua tendo o mesmo elan, o mesmo entusiasmo, essa palavra continua com a mesma pulsão para o nosso coração. Ela tem a mesma expectativa, que é a expectativa de pastorear o meu e o seu coração e nos direcionar ao Senhor. Então, portanto, Rafael, preste atenção no que vem. Portanto, irmãos, exorto-vos, eu quero incentivar vocês, eu quero estimular vocês. Exortação não é apenas uma correção, é a ideia de estimular o coração dessa igreja. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus. Olha que interessante, quais são as compaixões de Deus? Quais são o cuidado, a misericórdia, o amparo de Deus? Tudo aquilo que ele já disse. Esse Deus que se importou com Erlane, esse Deus que se importou com Rafael, mesmo sendo esse Rafael alguém deplorável, alguém esquálido no pecado, alguém que não tinha e não tem nenhum mérito. Então ele está rogando, olha, pelas misericórdias do Senhor, eu rogo, pela compaixão, pelo compatos divino, pelo sentimento divino, por tudo quanto esse divino, através do Filho, o Cristo de Deus, fizera, por tudo quanto vocês já ouviram, eu rogo a vocês que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. E para aqui, que isso aqui é lindo, irmãos. Levíticos capítulo 4, versículo 4 em diante, o Senhor Deus está mostrando ali como deve ser feita, ou deveriam ser feitas, as ofertas de sacrifício ao Senhor. Lembra que lá no Antigo Testamento as ofertas de sacrifícios eram os animais de natureza ilibada, isto é, não tinha nenhuma doença, não tinha nenhum problema, eram animais sãos, e eles eram apresentados. Levítico capítulo 4, versículo 4, o sacerdote apresentava esse animal lá diante da ambiência ali do sacrifício, e depois matava esse animal, e esse animal então ele era queimado e era apresentado a Deus. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é fazer uma incursão naquele conteúdo que para um judeu, e essa igreja aqui de Roma, é uma igreja que tem um grupo de cristãos que eram gentios e outros que estavam em Roma, mas eram judeus. Se converteram ao cristianismo e faziam parte dessa igreja. Então esse grupo, essa fala do apóstolo Paulo tem toda a conexão com o coração deles. Então apresente um sacrifício, mas não aquele sacrifício morto, não aquele sacrifício que ficou na sombra, não aquele sacrifício de outrora, porque o vivo e novo caminho já foi aberto por um sacrifício que foi feito de uma vez por todas, que é o sacrifício crístico, é o sacrifício do Senhor. O que o apóstolo Paulo fala agora é que a sua vida tenha um cheiro suave na presença do Senhor, que a sua volição, que o seu coração, que o seu entendimento, que as suas forças, que a sua existência, que o seu existir e por onde você passar, seja culto ao Senhor. Irmãos, essa palavra é tão importante para nós, ou deveria ser tão importante para nós, porque a partir dela, nós temos uma remodelação na nossa existência. Porque se eu entender que a minha vida, que o meu corpo, que o meu coração, que a minha existência deve ser apresentada ao Senhor como culto, e o culto aqui é esse serviço, essa entrega, onde quer que eu passar, eu vou entender que esse templo, lembra lá de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 6 em diante, o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, e ele só é templo do Espírito Santo, porque em Colossenses, o apóstolo Paulo, capítulo 2, vai dizer que aquela cédula, aquela nota promissória que Satanás adquiriu lá no Jardim do Éden, ela foi paga lá na cruz. Então esse corpo, que agora é templo do Espírito Santo, e não é apenas essa capa,
Esse corpo é constituído de essa capa que se comunica com você, mas de uma alma conectada com o Espírito, que tem essa conexão com o Pai. Esse corpo que foi agora lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, e aí o apóstolo Paulo diz que aquela dívida foi afixada na cruz. Então esse corpo precisa ser apresentado ao Senhor como sacrifício vivo, santo, e o santo aqui não é de perfeição. O santo aqui não é alguém que se torna santarrão para se oferecer ao Senhor. O santo aqui é aquele que foi separado. É aquele que não vive mais a vida que ele vai falar daqui a pouco, a vida trevosa, a vida de pecado. É aquele que foi separado do mundo e agora vive uma vida com Deus, que glorifica o seu Deus. Então esse culto que eu preciso apresentar ao Senhor é um culto de integralidade do meu ser, de totalidade. Irmãos, isso aqui novamente deveria ser algo de maiúscula importância nas nossas vidas. Porque quando entendemos que o que eu faço e por onde eu passo é cultuar ao Senhor, a minha vida muda, a minha história muda, as minhas conversas mudam, o meu estilo de vida deve mudar. E aí o apóstolo Paulo olha para aquela igreja e diz: eu rogo, apresentem-se ao Senhor como esse sacrifício. E qual é o sacrifício? É esse serviço. A palavra culto e serviço tem essa mesma conexão. Esse serviço, é esse culto. Na minha tradução está racional, mas eu gosto mais da tradução que talvez você tenha aí, que é esse serviço espiritual. Esse serviço eivado, encharcado, com o entusiasmo do Senhor. Então no nosso culto, seja esse aqui que nós fazemos, mas especialmente no nosso culto da vida, na nossa missão de vida, por onde nós passamos, nós precisamos viver uma vida espiritual, uma vida de integralidade espiritual. Sabe qual que é o nosso grande problema, irmãos? É que nós pensamos que somos seres humanos vivendo de vez em quando uma experiência espiritual aqui ou acolá. Se nós entendermos que somos seres espirituais, cada vez mais espirituais, quando a minha humanidade, de fato, se entender como humanidade diante de Deus, eu me torno mais e mais espiritual. E aí, o meu culto ao Senhor, o meu serviço ao Senhor, não vai ser um serviço pesado. A minha vida, de fato, será um culto a Ele, todos os dias e em todos os momentos. Pergunta para você, porque essa é minha essa pergunta. Eu tenho cultuado a Deus com a minha vida por onde eu passo? A minha vida é culto a Deus de verdade? Lá no meu trabalho, é culto? Eu estou cultuando ao Senhor no meu trabalho? Ou eu estou no meu trabalho apenas passando algumas horas desenvolvendo uma habilidade que eu aprendi, seja na faculdade, no curso técnico ou em qualquer outro lugar, para no final do mês ter algum recurso para sustentar a minha família? Amém por isso. Mas será que é só isso? Será que é só isso que Deus me chamou para ser ou fazer? E aí o apóstolo Paulo continua, ele diz: olha, entregue essa dimensão do seu ser em culto ao Senhor. Olha o versículo 2: e não vos amoldeis ao esquema, ao sistema, ao jeitão deste mundo. Para aí, porque aqui o apóstolo Paulo está pegando pesado com essa igreja. E se o leitor da carta tiver as conexões adequadas, eles vão perceber que esse mundo que o apóstolo Paulo está falando aqui, é o mundo que ele já fez referência no capítulo 1 do versículo 24 em diante. É um mundo que está morto nos delitos e pecados. É o mundo que ele mesmo fez referência no capítulo 3 do livro de Colossenses. É o mundo que ele faz referência lá no coração do ser humano, em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 21, quando ele fala das obras da carne. Depois você leia essas 3 composições de características, não só de obras da minha carne, mas esse movimento, esse sistema que o mundo impõe, que o mundo coloca, esse sistema organizado contra Deus. E ele diz: não entre nesse sistema, não tome a forma,
a Márcia, se a Márcia estivesse aqui, ela ia dizer com mais propriedades, mas eu sei que tem irmãs que fazem bolos, fazem docinhos, né? Enfim, que usam essas formas. Tem as irmãs aqui, são todas prendadas. A gente usa a fala da Márcia, mas todas elas prendadas. E a ideia aqui da forma é quando você coloca, a forma é um continente, você coloca o conteúdo que é a massa do bolo, e aí o bolo toma a forma daquela forma, seja um coração, seja o que for. Quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo, não tome esse jeitão desse mundo. Porque para o mundo é normal um montão de coisas que nós estamos visualizando. Para o mundo se tornou normal o que é anormal para Deus. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer no primeiro capítulo aqui de Romanos, que o mundo passou a adorar a criatura ao invés do Criador. O mundo trocou as esferas naturais. E para o mundo está normal. Aliás, para o mundo que o apóstolo Paulo está falando aqui, que é conspurcado pelo pecado, era normal, por exemplo, a pedofilia. Que parece que alguns querem tornar normal agora para nós. Era normal. Então o apóstolo Paulo fala o seguinte, Rafael, não pegue a forma. Antes, pelo contrário, transforme-se, olha aí a continuidade do versículo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, pela renovação da sua mente. Irmãos, guarda isso aqui. Sabe como nós podemos sermos transformados pela renovação da nossa mente? Não é, com todo respeito, data vênia, com todo respeito que eu vou dizer, mas não é assistindo série do Netflix o tempo todo. Não estou dizendo que você não possa assistir, tá ok? Do Amazon ou qualquer outro aí que seja. Não é gastando horas e horas a fio nesse tipo de coisa. Você não vai renovar a sua mente assistindo aquelas novelas onde você se torna amistosa e amiga da amante do marido da mulher que está sendo traída. Você não vai renovar a sua mente transformada pelo Evangelho buscando nisso. Você não vai renovar a sua mente ficando 6, 7 horas por dia no seu celular, no seu WhatsApp, sem aquilo que é a necessidade. Porque eu sei que a maioria dos irmãos usam o seu WhatsApp para trabalho. Aqui ninguém usa para ficar só navegando. Eu sei disso. Mas quem sabe alguém por aí vai ouvir essa mensagem? Você não vai renovar a sua mente assim. Não é assim. Sabe como nós renovamos a nossa mente? É o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 2. Do versículo 2 em diante. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses também, no capítulo 3. Você renova a sua mente, capítulo 3, versículo 1 em diante de Colossenses, ele vai dizer, você renova a sua mente buscando as coisas do alto. Você renova a sua mente tirando a roupa suja. Você renova a sua mente meditando na palavra. Você renova a sua mente buscando aquilo que é do alto, palavra de Deus. É assim que nós renovamos a nossa mente. É assim que nós trazemos vida para a nossa mente. É o que o salmista fala no Salmo 1, que eu já citei hoje e cito sempre. É meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. E o de noite aqui é enquanto dorme. A ideia do meditar enquanto dorme é que essa palavra se tornou tão ambiente para a minha vida, que mesmo quando eu durmo, ela está ruminando no meu coração. Então eu quero de fato ter a minha mente transformada. Eu preciso buscar as coisas do alto. Eu falava com o Marcelo Temporini, durante essa semana, e ele dizia para mim o seguinte, pastor, como é bom meditar na palavra do Senhor. Como nós não perdemos tempo lendo a Bíblia. Eu falei, por quê, Marcelo? E aí ele contando a experiência dele no hospital, lá na UTI, enquanto ele estava sem poder falar com ninguém, ou não queria falar com ninguém, ele estava trazendo para o coração dele aqueles versículos bíblicos, aqueles textos bíblicos que estavam lá no íntimo do coração dele, que ele leu, que ele meditou, que o Senhor trouxe e o Espírito Santo vem trazendo. E aí a nossa mente vai sendo transformada, ela vai sendo renovada, ela vai sendo alvejada pelo calibre do Evangelho. Se você quer ter, de fato, uma mente renovada, você precisa buscar as coisas do alto. Se você não buscar as coisas do alto, você não vai ter a sua mente renovada. A palavra diz no Salmo 119 que a palavra de Deus é mais doce do que o mel. Só que tem gente que está buscando mel, ou buscando melaço, onde só vai encontrar fel, que não é na palavra de Deus.
Mas aí ele continua, e o versículo 2 é interessante, ele diz para que você deve fazer isso, para que você experimente, prove, tenha a experiência de qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Irmãos, aqui é lindo, porque à medida que eu vou saturando o meu coração com a palavra de Deus, à medida que a minha mente vai sendo renovada com a palavra de Deus, aí eu vou entendendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é interessante que dos versículos 3 em diante, ele vai falar dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus com aquilo que é as ferramentas que Deus vai dar para mim, para que eu abençoe os meus irmãos. Do versículo 9 em diante, ele vai falar de alguns caracteres que eu preciso nutrir no meu coração para a vida em comunidade. E depois até com os meus inimigos, é o que eu falei no início. Então olha o versículo 3 que interessante, olha aí comigo. Ele diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, digo ao Rafael da Primeira Igreja Batista, eu digo ao doutor Renato da Primeira Igreja Batista, eu digo a Fabiana da Primeira Igreja Batista, individualmente, eu digo a você, há uma palavra contundente ao coração, mas é interessante que ele diz, é como se ele estivesse pedindo licença, e ele diz, pela graça que me foi dada. Qual é a graça? É a graça de Romanos capítulo 1, versículo 1, quando ele diz que ele foi selecionado, chamado pelo Senhor de maneira graciosa para ser apóstolo. Lá em Gálatas capítulo 1 também, ele vai dizer que ele foi quase um equiparto, ou seja, ele foi o apóstolo que chegou depois de todos. Então, num certo sentido, ele se considerava o menor de todos, mas por essa graça, eu peço licença, porque ele não era o pastor daquela igreja, eu peço licença para falar algumas coisas para vocês. E isso que eu vou falar deve estar no coração de vocês, para que vocês não sejam jactantes, para que vocês não se exaltem. Porque quando o Senhor coloca na vida da igreja dons, talentos especiais, quando o Senhor coloca isso na vida da igreja, e a igreja não entende que esses dons, esses talentos, devem ser usados para a glória dele, é comum que essa igreja, assim como a igreja de Corinto e outras igrejas, e também pode acontecer até no nosso meio, que nós nos jactemos, que achemos que somos mais do que nós somos. Então o versículo 3 vai dizer o seguinte: então, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pensei de si mesmo mais do que convém. Olha que coisa interessante. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: baixa a bola aí. Não fica achando que você é a última bolacha do pacote. Não fique achando que você é o maioral. Não pense mais do que convém. Não se ache, não. Na igreja, Deus pode te dar um dom, um talento para abençoar o corpo, mas é para abençoar o corpo. Não é para te colocar em pedestal. Não é para te colocar numa outra condição. Só que ele fala que não é para você pensar além do que convém, mas ele coloca aí também uma parte interessante. Ele diz também o seguinte: mas pense de si mesmo com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vocês. Então assim, o camarada ele não pode ser, ou a camarada, né? Ele não pode ser, ou ela não pode ser alguém jactante, que acha de si mesmo muito, nem é, mas acha. Mas ele também não pode ser aquele indivíduo, que eu costumo dizer aqui, o enfant gâté, que é o indivíduo que precisa ser acariciado. E aí Deus está usando mesmo, é uma bênção, mas ele sempre diz, não é bem isso. É aquela falsa modéstia, que é pecado do mesmo jeito. Se é pecado eu me exaltar, também é pecado a falsa modéstia ou a falsa humildade. Então o apóstolo Paulo diz, olha, não pense nem isso e nem isso. Pense o que você é, segundo o que o Senhor está dando a você. E aqui eu leio os versículos na sequência, rapidamente, porque o foco não é falar dos dons espirituais hoje, e eu quero só finalizar lendo os versículos do 9 em diante. Mas o versículo 4 diz assim: pois assim como num corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo, em Cristo e individualmente membros uns dos outros. Então aqui ele usa aquela figura que ele ama usar, que é a figura do corpo, então cujo cabeça é Cristo, e os membros desse corpo somos eu e você. E nesse corpo existem muitos membros, cada um com uma função diferente, mas não menos importante. Todos os membros que exercem a função no corpo são importantes. Então aquele membro mais honorífico,
que é o membro que, quem sabe, está aqui à frente, falando, cantando ou se apresentando, ele não é, de maneira alguma, mais importante do que o outro membro que está nos bastidores, que não está sendo visto. Não é, são funções diferentes no corpo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então existem esses membros, cada um desses membros devem exercer o seu dom, à medida da sua fé, de acordo com a vontade do Senhor e para a glória dele. Lembra do versículo final do capítulo 11? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então o seu dom, o seu talento, a sua habilidade deve ser exercida para a glória de Deus. Mas agora entra no versículo 9, e de fato é o caminho para o final da nossa reflexão, e ele vai dizendo da nossa missão de servir a Deus, servindo o próximo em amor. Olha o que ele coloca para nós, como igreja do Senhor. Ele diz o seguinte: o amor de vocês, e aqui a palavra amor, ela vai aparecer, o ágape, seja sem fingimento, seja sem falsidade. Irmãos, você conhece pessoa falsa, dissimulada, fingida? Você conhece alguém assim? Aqui ninguém conhece, eu tenho certeza, porque esse tipo de pessoa não é fácil de encontrar. Mas talvez você já ouviu falar de alguém assim. É muito ruim, não é? O amor fingido, quando a pessoa na sua frente arreganha os dentes, né? Eu ouvi essa expressão a semana retrasada, eu achei muito interessante. Arreganha os dentes, né? Passa alguns segundos, a pessoa é fingida, é dissimulada, é mentirosa, não é? É coisa horrível. E o apóstolo Paulo estava dizendo que, infelizmente, na igreja existia esse tipo de coisa. Está dizendo, olha, o amor de vocês não seja fingido, não seja simulado, não seja dissimulado, não seja, a palavra no grego não seja hipócrita, mascarado, não seja insincero, pelo contrário, seja sincero. Irmãos, essa palavra é para o nosso coração. O nosso amor no meio e no seio da igreja precisa ser verdadeiro, e eu sei que o é, e assim nós devemos continuar nutrindo. Aí ele vai dizer, odeie o mal. É interessante que o salmista no Salmo 139, ele vai dizer assim, como não odiar aqueles que se distanciam do Senhor ou que odeiam o Senhor? Eu os odeio com ódio mortal. Olha só o que o salmista disse. E olha a diferença do que o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui no Novo Testamento, na era da graça. Ele diz, odeie o mal. Nós não temos direito de odiar o malvado e nem o maldoso. Nós odiamos o mal. Nós odiamos aquilo que se caracteriza como oposição a Deus. O mal é oposição a Deus. Nós odiamos o mal. E porque eu odeio o mal, eu me apego ao bem. Eu me colo ao bem. Eu me uno ao bem. E o bem maior é uma pessoa. É Cristo Jesus. Então eu odeio o mal. Eu me distancio do mal. Eu defenestro o mal da minha relação ou das minhas relações. E me abraço ao bem, me colo ao bem. E aí o versículo 10, amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal. Lembra o amor do versículo 9? Era o amor ágape, e aqui é o amor estorgue. O amor estorgue é o amor de família. E a ideia aqui é que em Cristo, pelo sangue de Cristo, nós todos temos o mesmo sangue. Fazemos parte da mesma família. Eu sei que filogeneticamente nós somos de famílias diferentes. Aliás, geneticamente nós somos de família diferente. Porém, em Cristo, pelo sangue de Cristo, nós fazemos parte de uma mesma união familiar. Então, amem com amor fraternal, de maneira cordial, com o seu coração envolvido. E olha que coisa linda aí no versículo 10, parte B. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Capítulo 2, versículo 3 e 4 de Filipenses vai dizer que não façais nada por inveja, por egoísmo, nada que tenha a ver com oposição ao seu irmão. Pelo contrário, tenha o seu irmão em posição superior a você. E não pense apenas no que é seu, mas pense também no que é do seu irmão, no que é dos outros. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui o seguinte, Rafael, coloca a Agnes superior a você.
Agnes, coloca o Rafael superior a você. Assim, ela te coloca em honra e você a coloca em honra, e os dois ocupam o mesmo lugar, lugar de honra na presença do Senhor. Agora, quando eu busco honra, quando eu busco ser a pessoa visível, aí eu corro sérios riscos na minha experiência e experiência de fé. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito e servir ao Senhor. Versículo 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Alegrai-vos na esperança. Qual a esperança? O escritor de Hebreus vai nos dizer lá no capítulo 10, versículo 23, que aquele que fez a promessa é fiel. Aliás, também lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele diz, aquele que fez a promessa é fiel e justo para completar até o dia de Cristo. Então pegue Hebreus capítulo 10, versículo 23 e Filipenses 1, 6, você vai perceber que essa promessa, que essa esperança está nas mãos do Senhor. Então fique firme na esperança. E ele continua, sede pacientes. Por quê? Porque essa igreja estava passando por alguns tipos de perseguições internas, existiam membros na igreja que perseguiam a liderança, e as perseguições externas do próprio governo romano contra a igreja. Então ele diz o seguinte, sedes pacientes na tribulação. E no mesmo capítulo 5, do versículo 3 ao 5, aqui de Romanos, ele vai dizer o seguinte, ele se orgulha, ele se exalta nas tribulações, porque a tribulação produz a paciência a experiência, a esperança, e contra a esperança, ou a esperança não causa desilusão e nem confusão, porque o Senhor aspergiu o seu Espírito sobre os nossos corações. Então você está passando por dificuldades, por tribulações, sede paciente. Ainda que haja tribulação na sua vida, seja paciente. E aí ele finaliza o versículo dizendo o seguinte, perseverai na oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orem sem cessar. Nutra na sua vida, na sua caminhada, um espírito de oração. E aí, meu irmão, onde você estiver, a sua vida vai ter um grau superlativo na presença do Senhor. Caminhando para o final, o versículo 14 diz, abençoai os que vos perseguem. Dentro da igreja havia perseguição. Abençoai e não amaldiçoai. Capítulo 5, versículo 43 e 44 de Mateus, o Senhor Jesus Cristo vai dizer, olha, amem. Ele muda o paradigma. Ele diz, amem os seus inimigos e orem por eles. Não paguem o mal pelo mal, amem os seus inimigos. Versículo 15, ele vai dizer, alegrai-vos com os que se alegram e chorem com os que choram. Olha aqui, lembram do versículo 9 em diante? Ele está dizendo que tudo isso é para ser feito em amor. A dificuldade de quem não age em amor é pelo seguinte, é porque quando chega aqui nesse versículo, é muito mais fácil você chorar com os que choram, porque para chorar com os que choram, se a pessoa não estiver encharcada de amor, ela se coloca numa posição superior, ela está ali prestando condolência, um ombro amigo, então eu sou superior, então é fácil, mas o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos nos alegrar com os que se alegram. Olha que coisa linda, o apóstolo Tiago vai dizer lá no capítulo 5, versículo 13, que se há alguém entre vocês que está triste, ore com ele, ou melhor, ore com ele. Se há alguém que está alegre, cante louvor. Se há alguém doente, chama os presbíteros e ore por ele, porque a oração do justo vale muito em seus efeitos e vai curar a enfermidade. Veja só, nós precisamos aprender, irmãos, a chorar de fato e de verdade e em amor, quando um membro da igreja está sofrendo. Nós precisamos aprender a sofrer a dor do irmão, mas também precisamos aprender a nos alegrarmos. Sabe aquela história quando alguém chega e fala de uma conquista? E aí você olha para aquilo, se você não estiver cheio do amor, fala, mas o camarada está tão feliz por isso. Por isso. Ou então aquele um que você chega e diz assim, ô fulano, olha, eu comprei um carro, que bênção. Aí ele diz, ah é? Quanto é que você pagou? Aí você fala X. Ele fala, ah, mas você pagou muito caro. Se fosse eu teria pago muito mais barato. Ladrão da alegria, sabe? Ou então, você diz, rapaz, eu estava orando para vender aquele carro e eu consegui vender.
O mesmo indivíduo chega e pergunta, e aí, mas vendeu por quanto? X. Rapaz, se fosse eu tinha vendido por muito mais caro. Eu teria tido muito mais lucro. Irmão, o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos nos alegrar com aquele que está alegre. E se alegrar de verdade. Sabe, viver a alegria do irmão, graciosamente, mas também nos entristecermos com aqueles que estão tristes, com aqueles que sofrem. E aí o versículo 16, sejam unânimes entre vós, não sejais orgulhosos, mas prontos para acompanhar os humildes. Isto é, ande com todas as classes de pessoas, seja humilde, e aqui o humilde é a pessoa que é desprovida financeiramente mesmo, mas seja aquele que é o que tem mais recursos, não se preocupe com isso. A igreja não deve se portar dessa maneira. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Interessante, lá no capítulo 3, nós estudamos isso aqui alguns domingos passados, capítulo 3 do livro de Provérbios, versículo 15, ele vai dizer, não se estribe no seu próprio entendimento. Não se estribe, não coloque a sua posição no seu próprio entendimento. E lá no mesmo provérbio, Salomão vai dizer no capítulo 16, versículo 18, que aquele que é altivo, aquele que se estriba no seu entendimento, que é sábio aos seus próprios olhos, que é altivo, aquilo precede a ruína. Isto é, a soberba precede a ruína. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Ninguém devolva mal por mal. Procurai fazer o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de você, Rafael, tenha paz com todos os homens. Eu sei, irmãos, que vai ter momentos na nossa vida que, não por você, mas pelo outro, a paz, ela vai ser quebrada. Mas no que depender de você, no que depender da sua postura, no que depender do seu testemunho, o apóstolo Paulo está dizendo, estabeleça paz. Estabeleça paz. Os apóstolos queriam paz por onde eles passavam. Capítulo 5, versículo 29 do livro de Atos. Eles foram presos, Pedro e João foram presos, apanharam, enfim, a noite, foi uma noite ruim. No outro dia, quando eles estavam indo embora, eles queriam só paz. Eles queriam paz com aqueles homens. Mas quando eles estavam indo embora, aqueles homens disseram o seguinte, olha, vocês não vão mais pregar o evangelho do reino. Quebrou a paz. Quebrou a possibilidade de acordo. Porque nesse momento eles disseram, importa obedecer a Deus do que obedecer homens. Então, quando é que nós não damos continuidade à paz? Quando aquilo que pressupõe a paz quebra os nossos preceitos. Por exemplo, você tem que ser muito amoroso com o mundo, com o erro, com o pecado, e etc, etc, para ter a paz. Se isso for afrontar a palavra do Senhor, não é possível ter paz. Existe um limite, e o limite é a palavra do Senhor e a vontade dEle para as nossas vidas. E aí, alguém poderia dizer, pastor, mas tem gente que vive me espizinhando, tem gente que vive me cutucando, tem gente que, olha, eu não faço nada, mas eles fazem questão de me magoar, de me chatear. Olha aí o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós, e agora finalmente acabando. Amados, não vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito, a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Olha que coisa interessante aqui. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, mesmo que você tenha oposição gratuita, mesmo que haja isso na sua vida e no seu coração, ou, aliás, na sua história, deixe a vingança para o Senhor. Ele sabe cuidar dos seus adversários. E aí, versículo 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Está acontecendo oposição? Você tem aquela pessoa que não te larga do pé, que quer puxar o seu tapete? Faça uma coisa só, continue amando essa pessoa, continue orando por essa pessoa, e deixe o Senhor cuidar dela. O Senhor é especialista em resolver os nossos casos. O Senhor é, irmãos, guardem isso, o Senhor é especialista em resolver a sua demanda. Você não precisa entrar no circuito. Estão falando mal de você?
coloque diante do Senhor. Estão deturpando a sua imagem, coloque diante do Senhor e espere no Senhor. E se esse inimigo tiver qualquer situação, ou se essa pessoa tiver qualquer situação que você pode ajudar, ajude, abençoe. Mas lembra, tem que ser em amor. Não é para abençoar, para ficar dizendo que você fez, mesmo que a pessoa é sua inimiga, não. É em amor. Porque se você fizer isso, você vai despertar nela a consciência. Olha, veja só, eu fui tão mal com essa pessoa, eu falei o que não era verdade, ou eu espalhei coisas, mas essa pessoa está sendo tão amorosa, ela está cuidando de mim. Então despertará, se você estiver fazendo em amor, despertará a consciência. E é o Senhor quem cuida. Olha que carta pastoral, ou que capítulo pastoral para nós. Não deixeis vencer ou se vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Irmãos, por que eu quis ler esse texto, esse capítulo 12, com os amados? Eu sei que cada parte aqui, os primeiros 2 versículos, daria para pregar um monte de tempo, depois os versículos 3 até o 9, enfim, cada bloco daria para pregar um monte de tempo, mas eu fiz questão de ler esse texto com os amados irmãos. Porque nós vivemos um tempo em que, como igreja, nós precisamos, de fato, ter a assertividade e a entrega total ao nosso Deus. Nós precisamos verdadeiramente nos oferecer a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável. Nós precisamos verdadeiramente nos portar com os irmãos como uma verdadeira grey, como uma verdadeira família, como uma verdadeira igreja. E eu sei que a gente já faz, mas nós podemos ainda melhorar. Não há nada tão bom, o pastor Filipe falou isso semana passada, eu gostei muito. Não há nada tão bom que não possa melhorar. Então nós podemos ainda melhorar nos nossos relacionamentos, na nossa vida de intimidade e comunhão uns com os outros. Podemos melhorar. E é por isso que eu estou lendo esse texto. Eu estou lendo esse texto porque talvez você esteja vivendo alguma coisa na sua vida particular que está te incomodando, que está te fazendo perder a paz, uma tribulação que está te tirando do prumo. E aí o apóstolo Paulo nos ensina a sermos pacientes, a perseverar, a ter a experiência vinda do alto céu e vencer essa tribulação, porque essa tribulação vai te dar essa experiência, e essa experiência vai te dar mais esperança no Senhor. Eu li esse texto com você porque, quem sabe, você está aqui e está sendo, como eu já fiz referência, espizinhado, está sendo perseguido, está sendo achincalhado, está sofrendo em alguma instância da sua vida, e talvez o seu desejo é o olho por olho, dente por dente. Se ele fez, agora ele vai tomar, agora ele vai sofrer, ou agora ela vai sofrer. E o apóstolo Paulo diz, não, faz isso não, deixa o Senhor cuidar de você, porque quando você faz a coisa na força do seu braço, você está dizendo que você tem habilidades para resolver os seus problemas, e certamente o que você vai fazer nada mais será do que apenas retribuir aquilo que você está sentindo, mas você vai se tornar tão pequeno quanto o outro, ou tão pequena quanto a outra. Então deixe nas mãos do Senhor, Ele é especialista. Ele é especialista. E se você olhar na sua vida, você vai perceber. Se você fizer isso, você vai perceber. Deus é quem cuida de você. Deus é quem cuida de você. Então, pegue esse texto em nome de Jesus, embale no seu coração e viva ele de fato, direito e verdade na sua vida. Se apresente ao Senhor como esse sacrifício e viva plenamente para a glória dele, no nome de Jesus. Amém?